Olá, bom dia, graça e paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui a um bate-papo que hoje nós separamos em um tempo, né? Separei um tempo aqui para estar trazendo algo para você nesse dia de hoje. E eu quero estar trazendo algo que tem tocado muito ao meu coração por esse tempo, que é a respeito de uma fala de Jesus, quando ele, aí no início do seu ministério, ele veio trazendo algumas coisas assim que realmente deveriam ser compartilhadas, deveriam ser reportadas. E eu quero dividir com você nesse momento essas falas de Jesus Cristo. Bem no começo do ministério de Jesus, ele diz: é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, crede na palavra, crede naquilo que está sendo ministrado. Crê em Deus, crê também em mim. Muitas verdades ele emplacou, ele pregou, ele ministrou. Ah, quando o Senhor Jesus ele traz o reino de Deus aqui para a terra, ele estava colocando um basta literalmente, botando uma vírgula ou um ponto, né? Ah, em muitas coisas que se falava, muitas palavras no tempo de Jesus se ministrava também. Os escribas, eles tinham suas instruções, os sacerdotes e outros tinham suas instruções, e eles falavam a respeito da lei, eles falavam a respeito de uma palavra. Mas o povo vivia ainda mesmo assim aflito, o povo vivia ainda mesmo assim angustiado, o povo ainda assim vivia agoniado. Mas o que vem a ser então essa implantação de Jesus quando a gente fala a respeito do reino de Deus? O que pode então ser isso? O que pode realmente estar levando a isso? O que pode Jesus ele querer estar comentando? O que ele pode querer estar falando com relação a tudo isso? O que ele quis dizer com tudo isso? Eu tenho a volta aqui que eu liguei a bateria, tá bom? Estava sem conector. Mas enfim, o que Jesus ele quis realmente dizer com tudo isso, né? Com o reino de Deus. Qual a ideia de Jesus? Ele trazer o reino de Deus para um lugar onde havia um reino. Nós sabemos que só um rei pode reinar, né? Só um senhor pode governar, só um senhor pode literalmente administrar um espaço. O próprio Jesus mesmo disse isso, né? Vocês deixam o Senhor nosso Deus operar e reinar sobre vocês, ou Mamon, ou o Senhor do mundo. Né? Não existem dois senhores reinando na vida de alguém. Então, Jesus ele foi bem claro nisso. E isso que é um fato curioso, porque quando ele diz é chegado o reino de Deus, já havia um reino estabelecido aparentemente, né? Já havia um reino sido implantado até então. Mas esse foi o primeiro reino? Negativo. Eu quero lembrar com você que bem no começo, lá na criação, quando, por exemplo, Adão e Eva foram formados, né, e foram introduzidos no mundo e no jardim do Éden, um jardim lá no Éden, né, lá o reino de Deus havia sido implantado. Aquela era literalmente a vontade absoluta de Deus, onde o homem passeava com Deus no jardim, onde ele dominava sobre tudo e sobre todas as coisas. Aquilo sim podia se chamar de reino de Deus. Então, quando, por exemplo, houve a questão do pecado, o que aconteceu nesse meio tempo? Isso foi tirado do homem por causa do processo de desobediência. Então, quando Jesus diz é chegado o reino de Deus, na verdade, ele só está ocupando um espaço que até então, né, já havia sido dado ao homem. Ele não estava literalmente dando ao homem, estava retornando ao homem. Olha só que curioso. Não sei se você já parou para pensar nisso. Estava sendo devolvido ao homem a oportunidade de reinar, a oportunidade de governar. Estava sendo dado ao homem literalmente,
né? Sendo devolvida ao homem a oportunidade de tomar suas decisões, não por influência de pessoas, mas sendo influenciada, tendo a oportunidade de serem influenciados por Deus. A influência de Deus trazia essa comunhão para o homem, e o homem caminhava com Deus, e a paz estava ali. Não havia dor, não havia tristeza, não havia lamento, não havia corrupção, não havia absolutamente nada disso. Mas com a distância que Deus ele tomou do homem pela decisão, né, que houve nele, o que aconteceu? Aconteceu que entrou no mundo, entrou a dor, né? Entrou no mundo, entrou a desobediência, né? Entrou a angústia, entrou o mal do século, que nós chamamos, que hoje é uma coisa que tem afligido tantas e tantas pessoas, que na sua maioria passam por esse problema, se já não passaram, e muitos que ainda não passaram, possivelmente vão passar, dependendo do grau, né, que é a ansiedade. E, enfim, e tudo isso entrou num pacote, juntamente com a desobediência. E o Senhor, quando Ele está dizendo a chegada do reino de Deus, Ele está falando sobre tudo isso. Ele está trazendo um pacote de novidade do céu, e para que as pessoas viessem realmente a adotar isso para a vida delas, para que elas vivessem uma vida melhor aqui na terra. Ele não está dizendo, quando ele disse a chegada do reino de Deus, que o planeta, o mundo e o sistema seria melhor. Isso é a longo prazo. Ele não está dizendo isso. Ele está falando de algo pessoal. É chegado dentro de cada um de nós. Olha só que curioso. E algo assim interessante, que no momento em que a pessoa ela tem um encontro com Jesus, no momento em que a pessoa ela tem um encontro ali com o Evangelho, olha o que acontece. Deixa eu ligar aqui meus dados móveis. O que acontece quando a pessoa, ela literalmente ela tem encontro com o Evangelho? Esse reino, ele já começa, de alguma maneira, a fazer algum efeito na vida da pessoa. Esse reino, ele começa já a trazer, de certa forma, uma paz, né, para a vida da pessoa. Esse governo, ele começa, de alguma maneira, levar uma confiança, uma expectativa de algo melhor. E quando a pessoa ela diz sim para o Senhor Deus, através de uma aceitação, quando a pessoa diz sim para o Senhor Deus, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela cansou, né, do reino terrestre. Ela está dizendo que ela cansou de uma vida onde, onde as coisas elas são dominadas literalmente por pessoas que não têm compreensão de futuro, né, por pessoas que elas não têm nem ideia do que vai acontecer. Eu não vou dizer amanhã, porque amanhã é muito longe ainda, mas daqui a pouco elas não têm ideia do que vai acontecer nesse tempo. Então, quando a pessoa ela diz sim para Deus, ela está dizendo tudo isso. Eu estou abrindo mão, literalmente, né, de tudo aquilo que existe aqui, e ela está dizendo sim para alguém que diz que está no controle de todas as coisas. Então, quando a pessoa ela entende que o reino de Deus é chegado, ela entende que o reino de Deus chegou até a vida dela, chegou até a casa dela. Ela está dizendo assim: cansei de brigas desnecessárias, cansei de desavença, cansei de querer ser superior a coisas, a pessoas, cansei de ter que provar tantas coisas para tantos outros. Quando ela aceita realmente o reino de Deus, ela está dizendo ali muita coisa, querido. E eu quero dizer para você nesse momento, eu falo nessa manhã porque esse trabalho está sendo trazido, né, em uma manhã de domingo, né? A gente não tem literalmente escola bíblica física, né? Mas a gente faz nossos bate-papos, estaremos mais vezes aqui, esses bate-papos, principalmente aqui no Facebook, tá bom? Mas você pode nos encontrar também, querido, no nosso canal na internet, tá bom? Você pode nos encontrar aí, no YouTube você vai nos encontrar, tá bom? Canal Pastor Paulo Farias, nós sempre trazemos ali reflexões, e tem nosso canal de psicanálise também. Enfim, tem vários meios aí que você pode nos encontrar. Mas voltando para cá, quando Jesus ele fala a respeito de reino de Deus, Jesus está falando a respeito de algo que é novidade, né? Como eu comentei com você. E o que significa então, pastor, reino de Deus? Legal, vamos falar sobre isso.
O reino de Deus, querido, não é apenas um lugar, não é apenas um local, né, específico, mas é um governo, né? É a oportunidade que a pessoa dá para Deus governar a vida dela. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente está dando possibilidade de sair de um reino e ser introduzido no outro. É como se a pessoa dissesse assim: esse lugar não está bom, eu vou para um local melhor, onde Deus ele reina, onde Deus ele governa. Algumas pessoas comentam assim: pastor, mas se Deus governasse o mundo, se Deus governasse as nações, o mundo talvez não estaria como está. Não, algumas pessoas elas ainda não entenderam. Quando nós falamos a respeito de chegado o reino de Deus, não é o mundo que se entregou para Jesus, é a pessoa, é pessoal. Tá? É Deus governar a vida da pessoa, mesmo ela vivendo aqui nessa terra, nessa vida, nesse mundo. É, o apóstolo Pedro ele diz assim que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nessa terra, nessa vida, nesse mundo. É como se estivéssemos no mundo, mas não pertencêssemos diretamente a ele. Então, quando entregamos literalmente a vida para Jesus, nós damos possibilidade, damos condição de ele governar as nossas vidas. Algumas pessoas, eu vou perguntar por pessoas que talvez não estejam perguntando para mim, embora já estou vendo algum comentário aqui. Algumas pessoas que elas poderiam comentar assim, pastor, mas assim, por que, por exemplo, algumas pessoas elas vão na igreja e a vida delas, pastor, não muda? Por que acontece isso? Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente vai aprender algo, né, quando a gente vai aprender, a gente precisa literalmente dar permissão. Todas as pessoas que vão aprender, querido, elas precisam dar algo chamado permissão. E para tudo, tá? A gente tem que ter permissão. E para que Deus ele realmente venha governar, direcionar a vida da pessoa, a pessoa precisa também dar permissão. Jesus ele diz uma palavra, né? Há uma palavra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, aliás, a palavra assim bem conhecida, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo, querido, que ele está batendo na porta do nosso coração e nós precisamos abrir a porta do nosso coração, que essa só nós temos chave. Ele deu para nós abrirmos para o que e para quem nós quiséssemos. E quando a gente abre essa porta, ele diz: estou à porta e bato. Quando a gente abre a porta do nosso coração, ele literalmente tem a oportunidade de fazer algo na nossa vida, ele tem a oportunidade de entrar, ele tem a oportunidade de se acomodar, ele tem a oportunidade de abençoar, ele tem a oportunidade de entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas dentro de uma permissão, sabe? Tudo isso dentro de uma permissão. Então, quando a gente, por exemplo, fala sobre isso, né? Quando a gente dá essa legalidade para Deus, para Jesus Cristo, para que Ele possa realmente entrar e atuar de alguma maneira, quando a gente dá essa legalidade, o que a gente faz? A gente está entregando essa chave na mão dele. Porque a chave do governo, a chave do domínio, a gente está entregando na mão de Jesus Cristo. Então, alguém pode dizer assim, pastor, alguém entrega a chave na mão de Jesus, então daí então ele pode fazer, ele pode entrar na hora que ele quiser, desde que a gente não tome as chaves de volta, sabe? Porque às vezes a gente entrega a chave do nosso coração nas mãos do Senhor, diz para o Senhor, Senhor, em ti eu confio, mas daqui a pouco a gente toma as chaves de volta. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu dizer algo para ti. O Senhor, ele constantemente procura se chegar próximo de nós. O Senhor constantemente, desde Gênesis até Apocalipse, até o arrebatamento, ele vai procurar, está tentando entrar no nosso coração, na nossa vida, para reinar, para governar, para dar direções para nós. Eu falo que o mundo é como que um campo minado. Dependendo de onde pisa, vai explodir e vai tudo por alto mesmo. Dependendo da atitude que a pessoa tomar, o posicionamento que a pessoa tomar, vai explodir. Depois vai ser difícil para juntar tudo ou para se restaurar. Então, muitas coisas, quando nós entregamos a vida para Jesus, ele estabelece o reino de Deus. O que acontece? Muitas coisas nós evitamos
Uma delas é literalmente essa. Então Deus, ele tem trazido, ele quer trazer, o desejo dele é trazer o reinado dele para todas as pessoas, né? E a salvação, quando entregamos a vida nas mãos dele, a salvação ali diretamente por Jesus Cristo. Danilo José Teles, Deus abençoe. Danilo, forte abraço, meu querido. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele traz, eu chamo de um pacote, né? E dentro desse pacote vem a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, ele traz para nós um novo modo de viver, mesmo estando, como eu comentei, dentro de uma sociedade que há corrupção, dentro de uma sociedade que os valores e os princípios são invertidos. Nós comentamos que nós temos um manual de instrução, né? E esse manual é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Quando chegamos dentro desse reino, quando entramos realmente nesse reino, nós estamos dando possibilidade realmente para esse ser, para esse Deus, fazer algo que ele sempre quis fazer na nossa vida, né? Transformação. E a promessa de um reino eterno. Diferente de, por exemplo, de promessas que são feitas de 4 em 4 anos. Você conhece isso ou não? Ou só eu que conheço? Promessas que são feitas de 4 em 4 anos, depois a gente não encontra nem mais aquele que prometeu, né? Só daqui a 4 anos fazendo novas promessas. Mas ele traz para nós algo novo, ou seja, novidade. Aquilo que eu comentei. Mas para tudo isso, nós precisamos dar permissão, da liberdade realmente para crer. Muitas vezes nós não damos condição nem para nós mesmos para acreditar no Senhor. Quando a gente ouve algo da parte de Deus, lê algo da parte de Deus, que a gente põe o eu na frente, estamos encolhendo o reino dentro de nós. Estamos sufocando o reino dentro de nós e sem perceber estamos tirando a chave das mãos de Jesus e estamos trazendo para nós mesmos, como que diz assim, não, isso aqui não entra no meu coração. Isso aqui não entra na minha vida porque eu não permito. Então, não há permissão sem que seja permitido, querido. Permissão é permissão. E uma das coisas que, por exemplo, muda na nossa vida é quando nós damos permissão para acreditar em arrependimento. Professor, arrepender de quê? Arrepender de atos que desagradam a Deus. Né? Nós passamos a ter fé no Evangelho. Eu falo fé no Evangelho porque quando você olha para uma sociedade como essa, por exemplo, eu falando a nível Brasil, tá bom? Mas quando você olha para uma sociedade, por exemplo, como essa, você fala assim, fé no quê? Né? É tudo tão incerto. Fé no sistema, fé nos governos, fé nos amigos, fé na segurança, fé aonde? Né? Então, quando nós literalmente entregamos a vida para Jesus, nós passamos a ter fé no Evangelho. O Evangelho que traz essa promessa para cada um de nós de vida eterna, de um mundo literalmente melhor. Né? Quando eu falo de um mundo melhor, eu estou falando desse mundo melhor, de um mundo. Aquilo que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou preparar um lugar, ou seja, foi preparar um lugar, não esse. Esse já está totalmente corrompido. Mas a palavra do Senhor fala a respeito de um novo nascimento dentro desse pacote reino de Deus. Por que um novo nascimento? Nós entendemos que a partir do momento que nós nascemos, né, dizem os estudiosos, né, que até uma certa idade a pessoa ela é formada, ela é moldada, né, ela é feita praticamente, a base dela é essa. De uma idade para frente, ela vai trabalhando, lapidando algumas coisinhas, mas a base dela já está construída. E aí, então, olha só que curioso. Quando nós passamos a entrar, ou quando nós aceitamos, entregamos a vida para Jesus e passamos a ser nascidos de novo, o que acontece? Nós nascemos de novo, possibilidade que nós damos de sermos moldados novamente, de sermos feitos, de termos uma base. E aí Jesus nos chama para a base que é Ele, que é o firme fundamento, ou seja, crescendo no princípio do Evangelho. Olha que legal! Então, muitas coisas assim, Deus ele nos dá condição e possibilidade a partir do momento que, literalmente, ou a princípio, parece algo tão simples, não é? É entregar a vida para Jesus. Mas isso é muito simples, é muito pouco. É pouco, você acha que é pouco? É pouco você acha que é entregar a tua vida para alguém?
É pouco você acha que é entregar o teu futuro para alguém? Tuas expectativas entregar para alguém? É pouco você imagina que entregar os teus sonhos para alguém e você viver os sonhos de alguém deixando os seus sonhos para segundo plano? Você acha pouco isso? Eu acho muita coisa. Mas tudo isso, né, nós temos essa possibilidade de deixar acontecer quando entregamos a vida para Jesus. E quais são uma das características para que a gente possa realmente entender e perceber o reino de Deus? Uma dessas características que ela mostra, né? Ou seja, ah, primeiro se começa pequeno, depois vai crescendo. Jesus ele compara um grão de mostarda, que é um grão pequenininho, né? Mas se transforma numa das maiores árvores, né? Eu comento sempre que aqui, nesse mundo, nessa vida, a gente chora muito, né? Mas para depois a gente se alegrar. A glória da segunda casa é maior que da primeira. Eu sempre comento que o evangelho é um investimento assim, a longo prazo, no sentido principalmente de hoje a gente planta, semeia, né? E algumas coisas, ou muitas coisas, nem vamos colher aqui. Mas vamos colher exatamente onde aquele que é justo, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, uma coisa que o Senhor ele nos mostra sobre um tesouro, né, que tem um grande valor. Jesus ele fala a respeito do reino de Deus, ele compara como que é um tesouro escondido. Tesouro escondido. Por que muitos não encontram o reino de Deus? Por que muitos não acham? Porque é algo precioso, sendo um tesouro. Quando se fala escondido, é como se os nossos olhos estivessem vendados. Nós só passamos a descobrir, a entender e a enxergar o reino de Deus quando entregamos a vida para Jesus e os nossos olhos são abertos. Eu comparo sempre conversão ao encontro de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Quando ele entregou a vida para Jesus, até então passou a estar cego, mas lá na frente, dias depois, Ananias orou por ele e os olhos se abriram. Eu comparo o reino de Deus exatamente a isso. Quando entregamos a vida para Jesus, somos cegos. Tem até uma canção que diz, né? Eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. A gente entrega a vida para Jesus na condição de cego. E o que acontece com o tempo? Os nossos olhos eles vão se abrindo. Ou seja, nós passamos a enxergar algo novo. Mesmo estando em um corpo que sente dores, que sente todo cheio de limitações, sente cansaço, sente o peso do dia a dia de trabalho, sente o peso da vida e das responsabilidades, mesmo assim há algo novo dentro. Porque a vida não está por fora, dentro de uma carcaça que envelhece com o tempo. Não. A vida está dentro de cada um de nós. E o Senhor, ele nos chama literalmente para essa nova vida, né? E essa nova vida que Deus ele nos chama vai assim muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Eu vou desligar o Wi-Fi, vou deixar só nos dados móveis, tá? Para não ficar travando. E quando o Senhor para realmente o reino de Deus, que conexão? Dentro de um sistema em que um, por exemplo, tenta ser mais esperto que o outro, dentro de um sistema, por exemplo, em que se dá vantagem entre ser melhor, aquela coisa tá travando hoje, aquela coisa de querer, de ter que provar algo para alguém, exatamente dentro disso. Então, quando a gente fala a respeito de reino de Deus e entregamos a vida para Jesus, ele disse assim, né, que o reino de Deus chegou até vocês. Para alguns disse, vocês não estão longe do reino, ou seja, já estavam próximos dele. Mas, sério, ele disse assim, vocês não estão longe do reino. Por quê? Porque por mais que eles estivessem próximo dessas pessoas, elas ainda não tinham entregado a vida diretamente a ele. Olha só que curioso. Então, em Jesus, nós encontramos o reino. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando buscamos em primeiro lugar, colocamos por prioridade o reino de Deus, o que acontece? Nós estamos literalmente mostrando para Deus o que realmente nos interessa, o que realmente vale a pena, o que realmente está prevalecendo na nossa vida, no nosso coração. Quando damos prioridade para o reino de Deus, ele está acontecendo na nossa vida o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, né? Que diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a vontade de Deus, né? E todas essas coisas serão acrescentadas, ou seja, o cuidado de Deus para as nossas vidas,
o carinho dele, não vai nos deixar perecer, enfim, o amparo do céu para cada um de nós. Então, ele nos chama para buscar esse reino, ele nos chama para viver esse reino segundo os seus ensinamentos e ele nos chama para compartilhar esse reino. Curioso, né? Compartilhar o reino de Deus. Então, isso que nós estamos fazendo exatamente nesse momento é compartilhando o reino de Deus aí diretamente com você, buscando o reino e transportando, reportando esse reino para tantas outras pessoas que buscam tanto na vida, que buscam tanto em coisas, né? E na verdade, algo que nós precisamos encontrar, literalmente, está dentro de nós quando entregamos a nossa vida para Jesus. Nós podemos dizer declaradamente: é chegado o reino de Deus, o reino de Deus chegou na minha vida, e que o reino de Deus venha literalmente ter chegado na sua vida também. Tá bom, querido? Se você nunca entregou tua vida para Jesus, entregue tua vida para Jesus. Diga: Jesus, entra na minha vida, toma conta do meu coração. Diga para Jesus: Jesus, reina na minha família. Deus, eu tento, mas eu não consigo viver a vida melhor. Entra na minha vida e toma conta. Sabe? Entrega a vida, literalmente a vida para Jesus. É uma coisa muito difícil, sabe por quê, querido? Porque estamos tirando da nossa direção, do nosso controle. Estamos dando essa vida nossa que é tão preciosa para alguém assumir o controle que aparentemente não conhecemos, mas vamos conhecer dia após dia a partir dessa entrega. Por isso que é tão incerto assim entregar a vida para Jesus. Mas quando confiamos literalmente nessa palavra, o que nós fazemos? Nós vamos literalmente ter uma direção para caminhar, a direção dada por Ele. Tá bom, querido? Então, se você nunca entregou sua vida para Jesus, faça isso o mais rápido possível. Procure uma igreja evangélica, uma igreja de Deus, próximo da tua casa, onde prega o evangelho. Se você ainda não fez isso, diga lá para aquele pastor que está nessa igreja: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, o que eu faço? O que eu faço para começar a fazer parte aqui desse povo, desse espaço, aqui, desse trabalho que você faz? O que eu faço? Faça isso. Tenho certeza que Deus vai preencher teu coração. Tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida de uma forma grandiosa. Tá bom, querido? Eu fico por aqui. Agradeço a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, tá? Agradeço a Deus pela vida, né? De todos que participaram, pela vida da Tamires, pela vida do Danilo, tanto todos que passaram por aqui. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aqui na Igreja Batista de Vila Helena, na Rua Carlos Evaso, número 21, aqui no bairro de Vila Helena, Zona Norte, na cidade de Sorocaba. Você é meu convidado. Tá bom, meu querido? Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Nós temos nossos trabalhos também no nosso canal no YouTube, Igreja Batista Vila Helena. Também, Pastor Paulo Farias, temos reflexões todos os dias no canal Psicanálise, né? Também temos o canal de Psi Paulo Farias. E tenho certeza que você vai ser alcançado, ser abençoado de alguma forma. E com alguns desses canais, desses meios, minha oração, meu desejo é que você encontre paz e paz em Deus. E essa paz possa confortar o teu coração, independente do momento que você esteja passando. Mas essa paz vem realmente confortar o teu coração. Esse é o meu desejo, é por isso que eu estou aqui. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço, graça e paz. Até a próxima oportunidade.